Então eu vejo com naturalidade uma pessoa bem-sucedida como Gustavo Lima colocar à disposição para disputar a presidência da República. Felipe Monteiro, será que de embaixador Gustavo Lima assumirá o cargo de presidente da República? Boa pergunta, Bruno Pereira, boa pergunta. O que me preocupa, na verdade, é o descolamento da elite intelectual com a elite econômica e cultural do Brasil. Eu sinto que vários comentários prejudiciais à candidatura do Gustavo Lima tem muito a ver com preconceito. Isso está completamente errado, completamente equivocado, né? Nós temos que dar condições de qualquer pessoa que queira disputar a presidência da República possa disputar a presidência da República. E não há nenhum demérito nisso. Então, a elite intelectual do Brasil viu com maus olhos, né, essa manifestação do Gustavo Lima querendo se colocar como candidato a presidente do Brasil. Mas o Gustavo Lima faz parte do Brasil que deu certo. Não dá para negar isso. Saiu pobre de Minas Gerais, que é um dos principais estados do Brasil, foi morar em Brasília, passou dificuldade em Brasília, depois foi morar em Goiás, né, em Goiânia, né? Ou seja, né, o Gustavo Lima, na verdade, é aquele Brasil que deu certo, né? O Brasil do Centro-Oeste, o Brasil que teve uma grande consideração em relação ao agronegócio, teve maior crescimento econômico, crescimento populacional no período. Então eu vejo com naturalidade uma pessoa bem-sucedida como Gustavo Lima colocar à disposição para disputar a presidência da República. E quando você pega, por exemplo, o que aconteceu no mundo todo, né, no mundo todo, em vários países do mundo, personalidades culturais disputaram a presidência de seus países. Então, eu não vejo com maus olhos que uma pessoa como Gustavo Lima se coloque como candidato à presidência da República. Pelo contrário, tomara que ele concorra, tomara que o povo tenha condições de ter mais opções para votar para a presidência da República e eu espero realmente que mais pessoas se coloquem à disposição. O que não aguento mais no Brasil, meu amigo Bruno Piero, é a gente ficar sempre à mercê dos mesmos políticos, como se as eleições do Brasil fossem as mesmas eleições desde 89. E esse é o ponto que eu quero continuar. Se fala muito em uma renovação, de dar um fôlego, até de escolher uma outra via, uma terceira via, como se falou em 2022. Essa eleição aqui em São Paulo também, a gente viu que nomes diferentes chegaram, mas acaba que essa discussão fica sempre entre nomes antigos. Ainda se fala muito sobre o nome do ex-presidente em disputar uma eleição. Existe uma articulação já do governo atual em consolidar nessa reta final entre 25 e 26. Onde está o erro? Nos candidatos que se colocam ali de forma que acabam não levando o convencimento, ou o erro está no eleitor ao não acreditar em algo novo, Felipe Monteiro? O Brizola tinha uma frase que gostava muito, né? Ele falava que o povo brasileiro vivia acostando o alambrado atrás de uma alternativa que nunca aparecia para ele. Então eu sinto que a elite política e a elite econômica do Brasil, de certa forma, costuma abafar novas lideranças que surgem para manter a mesma elite política no poder. Então quando eu vejo, por exemplo, que desde 89... somente em uma eleição o Lula não se candidatou a presidente da República, uma eleição e nas duas que a Dilma disputou, né? 3 eleições só que o Lula não se candidatou a presidente da República, eu sinto que falta uma representatividade política no Brasil. Da mesma forma, com o outro lado, né? O lado da direita, vamos colocar a direita entre aspas, porque eu sei que muitas pessoas falam, poxa, o PSDB não é de direita, mas tudo bem. Mas quando você pega os políticos que disputaram as eleições com Lula, o mesmo político, a mesma base política, José Serra, Alckmin, Fernando Henrique Cardoso, nada de novo surgiu da política. O mais novo que surgiu da política foi o Bolsonaro, que na verdade era um político tradicional, que estava na Câmara dos Deputados desde a década de 90. Então, ou seja, nunca teve uma renovação política de fato no Brasil. E quando uma pessoa como Gustavo Lima quer se candidatar a presidente da República, a elite cultural, elite política, vê com risadas, né, essa candidatura dele, com um certo desdém, querendo mostrar assim, não, aqui o jogo você não vai jogar não, o meu jogo quem vai jogar é quem já está com a bola na mão. Então eu vejo como salutar a candidatura do Gustavo Lima e eu espero que de fato surjam outras possibilidades, tanto da esquerda quanto da direita, para a candidatura às eleições de 2026.